Nós vamos abrir as Sagradas Escrituras, conforme escreveu Lucas em seu Evangelho. Evangelho segundo Lucas, capítulo 22. Nós leremos a partir do versículo 39. Assim nos diz a palavra de Deus. E saindo, foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: Orai, para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então, lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. E estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo de tristeza. E disse-lhe: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Falava ele ainda, quando chegou uma multidão, e um dos 12, o chamado Judas, que vinha à frente deles, aproximou-se de Jesus para o beijar. Jesus, porém, lhe disse: Judas, com um beijo traís o Filho do Homem? Os que estavam ao redor dele, vendo o que ia suceder, perguntaram: Senhor, feriremos a espada? Um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. Mas Jesus acudiu, dizendo: Deixai, basta. E tocando-lhe a orelha, o curou. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, o tema proposto para a mensagem dessa noite, para o sermão que aqui será exposto, é Jesus como o restituidor dos sonhos. Meus irmãos, e para que a igreja ela possa entender o tema dessa mensagem, é necessário que nós entendamos o contexto desta mensagem. Por isso que lemos alguns versículos aqui, e eu peço a atenção de toda a igreja nessa hora, em cada detalhe que aqui será exposto, porque deste modo todos aqui entenderão de fato porque o Senhor Jesus, ele é o restituidor dos sonhos. Meus irmãos, como nós lemos aqui, o texto aqui se encontrava num momento ali em que Jesus ele estava prestes a ser crucificado, prestes a ser preso, levado à cruz. E Jesus ali em um dado momento, ele chamou os seus discípulos para o Monte das Oliveiras para orarem a Deus. E a palavra, meus irmãos, fala aqui que naquele momento de oração ali, que Jesus, juntamente com os seus discípulos, fizeram, os irmãos, em dois momentos ali, foram chamados muita atenção, e eu quero que a igreja, que ela marque esses dois momentos. O primeiro momento aqui, meus irmãos,
Jesus ele ora a Deus dizendo o seguinte: Senhor Deus, que a tua vontade ela seja feita, não a minha, mas que a vontade de Deus se cumpra. No versículo 42 deixa isso muito claro. Jesus fazendo essa oração a Deus: Senhor, que a tua vontade seja cumprida. Num outro momento aqui, o segundo momento, que eu quero que a igreja se atente, foi em 2 versículos aqui em especial, no versículo 40 e no versículo 46, Jesus ele chama a atenção dos discípulos a enfatizarem a oração, clamando a Deus para que não deixassem que eles caíssem em tentação. E no versículo, meus irmãos, 46, se os irmãos observarem aí o que nós lemos, os discípulos, eles estavam orando e num dado momento eles adormeceram, eles dormiram. E Jesus ele chama a atenção dos discípulos, dizendo o seguinte: levantai-vos, orai, para que não possais cair em tentação. Meus irmãos, se Jesus aqui nessa palavra, ele chamou atenção para esse detalhe, de fato, nessa noite aqui, ele quer que nós aqui também nos atentemos a este detalhe, a esses 2 detalhes. A oração que ele fez para que a vontade de Deus se cumprisse e para que eles não caíssem em tentação. A palavra fala, meus irmãos, que quando eles saíram ali do Monte das Oliveiras, ao término desse momento de oração, Jesus, juntamente com seus discípulos, como nós lemos na palavra, a partir do versículo 47, meus irmãos, eles se depararam com uma multidão que ali já esperava ali Jesus e os discípulos. E essa multidão, meus irmãos, ela estava liderada pelo seu traidor, Judas Iscariotes. Aquele que ia trair a Jesus Cristo. Meus irmãos, a palavra fala que quando chegaram ali, naquele momento ali, Jesus já percebendo, vendo a figura de Judas, que já tinha chamado o exército ali de Israel, de todos aqueles que estavam ali para prender Jesus, Jesus já identificou Judas como o traidor, já olhou para ele, fez a pergunta a ele no versículo 48, dizendo: Tu és Judas que me trairás com um beijo, o filho do homem. Ali Jesus já pôde ali ver ali uma profecia se cumprindo, que havia um que o trairia. Meus irmãos, e nesse contexto aqui, meus irmãos, nós vamos chegar no ponto da mensagem que nós vamos tratar aqui nessa noite, no versículo 48, que foi o evento que aconteceu ali, o fato, a cena que aconteceu ali, que eu quero nessa noite aqui tratar com a igreja e que nós vamos aqui aprender à luz das Escrituras Sagradas. Que foi um momento ali que a palavra descreve que os discípulos estavam receosos, com medo da prisão de Jesus, mesmo Jesus tendo orientado a eles, dito a eles que ele seria preso, que ele seria crucificado, mas os discípulos ainda estavam temerosos com toda aquela situação. E quando eles se deparavam ali com aquela figura daquela multidão, com Judas Iscariotes ali, eles perguntaram ali para Jesus: Senhor, feriremos estes a espada? É necessário que nós possamos aqui sair a espada com esses? Meus irmãos, e a palavra fala que um dos discípulos, que os irmãos vão poder ver claramente quem foi esse discípulo, no Evangelho de João, no seu capítulo 18, versículo 10. Eu peço à irmã que projete ele, para que os irmãos vejam. Os irmãos que estão com suas Bíblias, abram as Bíblias para os irmãos verem quem foi este discípulo e quem foi o que foi atingido. Então, Simão Pedro, que tinha espada, desembainhou ela e feriu o servo do sumo sacerdote,
cortando a orelha direita, e o nome desse servo era Malco. Então aqui, meus irmãos, na palavra, aqui deixa muito explícito quem foi que feriu este servo do sumo sacerdote e quem era este servo do sumo sacerdote. Ou seja, quem feriu foi o apóstolo Pedro. E esse servo do sumo sacerdote, meus irmãos, ele chamava Malco. E é para este homem que eu quero chamar a atenção dos irmãos aqui nessa noite. Malco, meus irmãos, ele era um jovem servo de sumo sacerdote. Meus irmãos, e Malco, eu quero que os irmãos prestem bastante atenção. Malco, ele tinha um sonho. Ele tinha um sonho na vida dele, que era ser um sumo sacerdote. Nesse dado momento aqui da Bíblia, meus irmãos, Malco, ele estava se preparando para ser um sumo sacerdote. Malco, meus irmãos, ele sabia das obrigações e das responsabilidades que um sumo sacerdote, ele precisava ter. Dentre, meus irmãos, essas características, para que os irmãos entendam, para que até então Malco era um servo do sumo sacerdote Caifás. Mas para que ele chegasse a ser um sumo sacerdote, ele tinha que estudar 8 anos de muita dedicação, de leitura das Escrituras, de dedicação plena à palavra de Deus, de ensino. Ele tinha que estudar 8 anos. E no final desse período de 8 anos, ele tinha que acompanhar o sumo sacerdote de perto, para que ele pudesse aprender o ofício do sumo sacerdote. E nesse momento aqui, meus irmãos, ele já tinha findado os 8 anos de dedicação. Ele estava no período de acompanhamento de Caifás, do sumo sacerdote. Ele estava ali na fase final, meus irmãos, de conquistar o sonho dele, que era ser sumo sacerdote. E eu vou abrir um parênteses, meus irmãos, nessa mensagem, para perguntar aos irmãos aqui e dizer: quem de nós aqui não tem um sonho? Quem de nós aqui não temos um sonho, um plano, uma meta, um foco de realizar algo na nossa vida, como Malco tinha? O sonho de Malco era ser um sumo sacerdote. E qual é o seu sonho, meu irmão, minha irmã? O que você tem estipulado diante de Deus? O que você tem pedido a Ele? Seus sonhos, seus anseios, as suas preocupações, as suas metas de vida, para a sua família, para o seu lar, até mesmo para o seu filho, seu marido, sua esposa. Meus irmãos, sem dúvida nenhuma, todos nós temos um sonho, como Malco tinha. Mas, meus irmãos, Malco, ele sabia que tinha uma trajetória para alcançar o sonho dele. Ele sabia que ele tinha que estudar. Malco, ele sabia que ele tinha algumas características que ele tinha que seguir para chegar a este sonho. Porém, meus irmãos, em dado momento aqui, como a palavra descreveu, com a atitude de Pedro, que a palavra fala que Pedro era um apóstolo intempestivo, um homem afoito, para não dizer ignorante, teimoso. Pedro era assim. E isso não impediu de Pedro ser um dos servos mais usados por Deus. Um homem temente a Deus, mas teimoso. Um homem afoito. Ele desobedeceu a ordem de Jesus. O que ele fez? Cortou a orelha de Malco. Meus irmãos, nesse momento aqui, não foi só ali um ato de uma agressão a um jovem como Malco, ou ali de simplesmente cortar ali a orelha dele, decepar a orelha dele, não. Nesse momento aqui, meus irmãos, um sonho ali estava sendo cortado também. E eu vou dizer aos irmãos por que
Um sonho ali estava sendo cortado naquela hora. Meus irmãos, para que Malco ele chegasse a ser um sumo sacerdote, ele não podia ter nenhum defeito físico. Nenhum defeito físico. Por quê? Meus irmãos, porque o sumo sacerdote, só para que os irmãos entendam o porquê que ele não podia ter um defeito físico em nenhuma parte do corpo dele. Porque uma vez por ano havia um momento que chamava o dia da expiação. O que era o dia da expiação? Ou o dia do perdão. Era um dia que uma vez por ano o sumo sacerdote, que era o sonho de Malco, o sumo sacerdote ele ia até o templo e ele levava o sangue do cordeiro justamente na orelha direita, no polegar direito da mão e no polegar direito do seu pé. Então, quando aconteceu aquele momento ali, que Pedro ele decepa ali a orelha de Malco, Malco pensou o seguinte: eu não vou ser sumo sacerdote mais. O meu sonho aqui acabou, se encerrou, eu não vou conseguir mais realizar esse sonho. Meus irmãos, e quantas vezes nós já nos deparamos na nossa vida com situações que nós pensamos o seguinte: agora acabou, eu não vou conseguir mais prosseguir, eu não vou conseguir mais realizar meu sonho. Hein, irmãos? Quantas vezes, às vezes no casamento, aconteceu um problema ali, uma situação no casamento, uma dificuldade, uma luta, e você pensou o seguinte: não, agora acabou, eu não vou conseguir mais. Ou às vezes seu filho ficou doente, de uma enfermidade que os médicos trataram como uma enfermidade mortal, e o médico diz para você: olha, não tem recurso, não tem jeito. Ou às vezes no trabalho, ou no ir e vir, meus irmãos, um acidente que fomos poupados, qualquer situação, que nós chegamos no momento que nós olhamos para os lados e dizemos: meu Deus, não há recurso mais. Meus irmãos, todos nós aqui já passamos por isso um dia. Todos nós, aonde nós imaginávamos que o nosso sonho, ele tinha sido terminado, acabado. Mas, meus irmãos, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Há um Deus que nós servimos, que quando todos dizem para nós que tudo está acabado, que não há recurso mais, que o nosso sonho não tem valor, que nós não conseguiremos realizar aquilo que nós desejamos, aquilo que nós colocamos perante Deus, quando tudo parece estar acabado para todos, Jesus vem e diz: para mim tudo é possível. Jesus se apresenta, meus irmãos, como aquele que é o divisor de águas na nossa vida. Aonde, meus irmãos, tudo parece estar mal, tudo parece estar contrário, nós não vamos conseguir vencer, nós não vamos conseguir realizar os nossos sonhos, os nossos anseios, os nossos pedidos diante dele, e ele vem e se apresenta como aquele que pode todas as coisas, o Deus do impossível, aquilo que é impossível para o homem, para ele é possível, bendito seja o nome dele. Meus irmãos, Malco, ele sentiu esse poder de Cristo. Mas os irmãos podem perguntar: mas irmão, Malco estava ali para prender Jesus. Sim, Malco estava ali junto com o exército, junto com a multidão, para prender Jesus. Meus irmãos, o modo que a palavra se transcorre aqui, Malco ali não queria nem saber de Jesus. Ele queria o prender, ele queria o levar o mais rápido possível, para que ele fosse crucificado, morto, rejeitado. Meus irmãos, e como um homem desse, Jesus Cristo estenderia a mão? Meus irmãos, sim, Jesus estendeu a mão para Malco. Mesmo Malco não o conhecendo, mesmo Malco, meus irmãos, o rejeitando, querendo a morte dele, a crucificação dele. Meus irmãos, todos nós aqui tivemos uma vida, um dia como Malco. Não conhecíamos Jesus,
Só ouvimos falar dele. Meus irmãos, Malco aqui, ele não tinha merecimento nenhum de Jesus olhar para ele, para a condição dele. Mas Jesus conhecia Malco. Jesus, meus irmãos, ele conhecia Pedro. Ele sabia o quanto Pedro era afoito. Jesus sabia quanto Pedro era ignorante. Jesus conhecia Judas e sabia que Judas o trairia. Meus irmãos, Jesus conhece cada um de nós que entramos aqui nessa noite. Jesus, ele me conhece. Meus irmãos, e por nos conhecer, Jesus, ele conhece o sonho de cada um aqui. Jesus, meus irmãos, ele conhece os nossos anseios. Por mais que muitas das vezes nós não coloquemos diante dele em oração. Por mais, meus irmãos, que muitas das vezes nós não oremos a ele. Ele conhece o nosso ser. Ele nos criou. Ele conhece a nossa alma, ele conhece aquilo que está no íntimo, e ele conhece, meus irmãos, aquilo que você está pensando nesse momento agora, ouvindo essa mensagem. Meus irmãos, e o ensino que Jesus quer nos deixar aqui nessa noite, meus irmãos, é que como Malco ali, ele estava prestes ali a perder o seu sonho, a não realizar o seu sonho. Mas nós também, durante a nossa vida, nós chegamos nesse limite. Mas Deus quer nos dar uma certeza. Jesus, ele foi na cruz do Calvário, meus irmãos, para ser aquele que pode restituir os nossos sonhos. Bendito seja o nome dele. Se você chegou aqui, meu irmão, minha irmã, com algo no seu coração, na sua mente, que você tem pedido a ele. Às vezes você tem pedido a Deus isso há muitos anos. Eu não sei aquilo que acontece com você. Eu não sei o seu sonho, meu irmão. Minha irmã, eu não sei aquilo que você tem planejado, pedido diante de Deus. Aquilo que você e seu esposo, ou a esposa e o marido têm pedido, clamado a Deus. A situação que você tem vivido na sua família, no seu lar, no seu dia a dia, os problemas, as lutas, as adversidades que você tem passado. Meu querido, eu não sei o que você tem passado. Eu não sei. Eu não sei os seus sonhos, os seus planos. Mas eu quero dizer para a igreja nessa noite, coloque a sua vida diante de Deus, porque o Deus restituidor de sonhos, ele está presente aqui para falar com você e te dizer, o seu sonho, ele não pertence a você, mas o seu sonho vai se realizar se a minha vontade ser feita na sua vida. É isso, meus irmãos. Deus precisa estar à frente dos seus sonhos. Deus, ele precisa estar à frente daquilo que você tem pedido a ele. Como eu disse no início da mensagem, irmãos, foi 2 pontos ali que os discípulos oraram. Os irmãos lembram? Que eu pedi que a igreja se atentasse. Qual foi a oração de Jesus? Que a vontade de Deus fosse feita. Meus irmãos, temos orado assim, nas nossas lutas, nas nossas lágrimas derramadas, muitas das vezes, nas tristezas que vivemos durante os dias, porque esse mundo nos entristece, meus irmãos. Por mais que não somos desse mundo, mas enquanto permanecermos aqui, vamos ter aflições. Não estou eu que estou dizendo, mas foi Jesus que deixou claro. Ou seja, esse mundo, meus irmãos, ele nos oprime. E qual a oração que você tem feito, meu irmão, minha irmã? Será que os seus sonhos, os seus planos, os seus projetos de vida, você tem orado a Deus pedindo a Ele para que a vontade dEle seja feita? Ou simplesmente você tem feito um sonho na sua mente e você tem querido realizar esses sonhos com as suas forças? Não, meu irmão, eu vou trabalhar dia e noite, e eu vou ganhar o meu dinheiro e eu vou realizar esse sonho. Não, eu vou fazer uma viagem. Não, eu vou comprar uma casa melhor, um carro. Mas, meu querido, não adianta nada você trabalhar 12, 15, 24 horas. Você realizar metas, focos na sua vida, ter muitos sonhos na sua mente,
Mas, meu querido, o que eu quero dizer para você, o que adianta você ter sonhos e esses sonhos não estarem alinhados com a vontade do Deus Todo-Poderoso? Meu querido, saia daqui com essa certeza: de nada adianta você sonhar, você ter muitos sonhos, se Deus não estiver nisso. Não adianta nada. E como eu disse, igreja, todos nós temos os nossos sonhos. Não tem nenhum aqui que não tem. Até as nossas crianças, eles têm os sonhos deles, aquilo que eles têm na mente deles. Mas eles estão aprendendo aqui nessa noite, e eles vão, junto aos pais em casa, eles vão dizer: não, papai, mamãe, eu tenho esse sonho aqui, mas Deus tem que estar nisso. Deus precisa estar no centro de todas as coisas. Foi o louvor que os irmãos cantaram. Jesus, Ele é o centro de tudo que há. Igreja, Jesus, Ele tem sendo o centro para você. Jesus, Ele é o centro da sua vida, dos seus sonhos, das suas vontades. Meus queridos, Malco, por mais que ele não conhecia Jesus, por mais que ele desprezava Jesus, por mais que ele não merecesse nada de Jesus, mas Malco, meus irmãos, ele sentiu o grande amor de Jesus na vida dele. Meus irmãos, e nessa noite, meus irmãos, o amor de Deus está sendo derramado nessa hora. Malco, meus irmãos, ele viu a misericórdia. No versículo 50, a palavra fala da atitude de Pedro. Mas no versículo 51, a palavra diz o seguinte: Evangelho de Lucas, capítulo 22, no seu versículo 51, eu quero que os irmãos acompanhem. E respondendo, Jesus disse: deixa-os. Numa outra versão aqui diz o seguinte: mas Jesus acudiu. Meus irmãos, chega um momento da nossa vida que é só o Senhor Jesus para estender a mão para nós. Não há outra situação, não há outra coisa a não ser a mão poderosa dele a estender para nós, dizer: meu filho, minha filha, não temas, eu serei convosco. A mão dele, meus irmãos, precisa estar estendida para nós. Jesus estendeu a mão ali, acudiu ali a Malco e disse: deixai. E ele deu uma palavra: basta. Meus irmãos, quando Jesus fala, tudo para. A voz dele, a palavra fala, meus irmãos, que a voz dele é como uma voz de muitas águas. A voz de muitas águas, uma voz poderosa, sublime, gloriosa. Essa voz está falando nessa hora, meu querido, minha querida. Ouça, mas você vai ouvir a voz de Deus pelo ouvido da fé. Meu querido, quando Pedro lhe decepou a orelha ali de Malco, havia um significado grande naquela cena ali. Meus irmãos, Malco, ele estava impedido de ouvir a voz de Deus. Meus irmãos, ali naquele ato ali, ele estava impedido, ele não ia ouvir mais, ele não ia ter como ouvir mais. Mas, meu querido, minha querida, a misericórdia, o amor de Deus foi lançado naquele momento ali, porque Jesus estendeu a mão para Malco, e Jesus está estendendo a mão para nós nessa noite. Meus irmãos, porque Ele nos ama, é o amor dEle, é a graça dEle, meu querido, é a graça. Meus irmãos, nós temos muitos motivos para glorificar, porque como Malco, meus irmãos, nós chegamos em um momento da nossa vida que às vezes tudo estava perdido. E se você entrou aqui nessa noite, meu irmão, minha irmã, é porque do mesmo modo que Deus visitou a Malco, Deus também te visitou. Deus, Ele reverteu uma história de tristeza. Às vezes você entrou aqui com uma história que às vezes as pessoas falaram: olha, para você, meu querido, minha querida, não tem jeito mais, seu casamento acabou, seu filho está perdido,
O seu emprego está perdido, a sua saúde não valia mais. Mas um dia Deus estendeu a mão e você escutou a voz poderosa de Jesus dizendo: meu filho, eu te estendo a mão, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Louvado seja o nome dEle. Meus irmãos, isso é motivo de glorificar a Deus. Malco sentiu esta presença gloriosa. E a palavra fala que Jesus tocou nele. E a palavra fala que Jesus tocou e o curou. Ou seja, meus irmãos, aquele quadro ali de tristeza, aonde Malco ali estava vendo o seu sonho sendo aniquilado, Deus restituiu, Deus moveu, Deus curou, Deus operou, Deus alegrou, Deus operou um milagre ali, meus irmãos, e o nome dele foi glorificado. Meus irmãos, e nessa noite eu quero dizer para a igreja aqui presente: se você entrou aqui com um sonho na sua vida que ainda não foi realizado, se você entrou aqui com um pedido diante de Deus que ainda não aconteceu, que não se realizou. Ah, mas meu irmão, eu já tenho pedido isso tem 15 anos, 20 anos. Meu irmão, eu já tenho pedido isso tem muito tempo. Eu acho que Deus se esqueceu de mim. Não, meu querido. Eu quero te dizer para você que Deus nunca se esqueceu de nós. E Ele nunca se esquecerá, porque Ele é Deus de amor. Ele é Deus de misericórdia. Ele é Deus que operou na vida de Malco e vai operar na sua vida também. Meu irmão, Deus pode operar tudo. Para Ele nada é impossível. E se Ele não te deu resposta ainda, é porque ainda não está no tempo certo. E que tempo certo é esse? O tempo eterno. É um tempo, meus irmãos, que não se mede. Não é esse tempo cronológico, humano, essas 24 horas por dia que nos permeiam e que nos afligem. Não. O tempo de Deus, meu querido, minha querida, é um tempo eterno. E você pode ter certeza, minha irmã, meu irmão, o tempo dele vai se cumprir na sua vida. Do mesmo modo que o amor de Deus foi derramado sobre a vida de Malco, eu posso dizer para a igreja nessa noite: esse amor, ele é derramado sobre nós. Deus operou na vida de Malco, igreja. Deus, ele pode operar na sua vida. O tema dessa mensagem é Jesus, o restituidor de sonhos. Eu quero dizer para a igreja: hoje é noite de restituição. Igreja, hoje é noite de restaurar valores. Igreja, hoje é noite do amor dele ser restaurado na sua vida. Meu querido e minha querida, abra o seu coração e deixe que o Espírito Santo do Senhor te envolva nessa hora. Que a alegria dele seja renovada, que o primeiro amor dele seja renovado, que aquele arrepio, que aquele sentimento glorioso de sentir a presença de Deus seja renovado na sua vida, minha querida, meu querido. Glorifique a Ele nessa hora. Peça a Ele: Senhor, eu quero sentir o Teu amor. Senhor, eu quero sentir a Tua graça. Eu quero sentir o que Malco sentir, a cura, a restauração, a glória de Deus na minha vida. Bendito seja o nome dEle. Glória a Jesus.